Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Uma alegria poder, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós estamos no mês da EBD, temos pensado a EBD como uma oportunidade para crescermos. A PIB não tem como objetivo tornar a sua EBD simplesmente um evento para entreter crentes, né? Ou para ocupar os cristãos, para que não fiquem nas suas casas, talvez assistindo alguma coisa na televisão. Então vem aqui, passa um tempo na EBD e você então tem um momento do seu domingo preenchido como escola bíblica dominical. O tema EBD para crescer mostra que a PIB tem como propósito ou como desejo que a escola bíblica gere crescimento, que a escola bíblica gere transformação de vidas. E nesse último domingo do mês da EBD, eu quero pensar um pouquinho sobre esse tema e perguntar para nós: EBD para crescer, mas crescer em quê? Várias instituições têm objetivos diferentes ou almejam crescimentos distintos para aqueles a quem elas servem. Interessante que no PV agora está, lá no Palavra da Vida, aqui em Benevides, né, onde eu moro, está um rebuliço em torno de uma academia que abriu ali pertinho. O pessoal já juntou, já fez um grupo para conseguir um preço mais barato na academia e para poder desfrutar daquele local ali onde o pessoal vai se exercitar tão pertinho do campus do nosso seminário. Mas quando a gente pensa numa academia, a academia tem como propósito, ou como objetivos, trazer crescimento para aquelas pessoas que ali vão. E são crescimentos específicos. Talvez uma pessoa vá na academia para crescer no seu condicionamento físico. Ou quem sabe uma pessoa tem como objetivo ir para a academia para emagrecer. Ou para crescer na sua força muscular. A pessoa vai para se exercitar. Se ela tem 2 protusões na coluna como eu tenho aqui, talvez ela vai precisar de fortalecimento muscular para não ter de ir parar numa cirurgia e operar de hérnia de disco. A academia tem objetivos diferentes em termos de crescimento do que uma escola bíblica. Então a gente precisa se perguntar qual é a natureza da igreja, ou quais são os objetivos que uma escola bíblica tem para contribuir a fim de que a igreja atinja o seu propósito. Certa vez eu ouvi de uma igreja que colocava as crianças na salinha ali para fazerem exercício de matemática na lousa durante a sua escola bíblica. E eu não tenho nada contra a matemática, embora eu seja da área de humanas, né, tenha escolhido a teologia, e todo engenheiro que está aqui presente, ou professor de matemática, vai defender a importância da matemática, mas a gente tem que se perguntar, será que o propósito de crescimento para as crianças que vão numa escola bíblica é que elas cresçam nos exercícios de matemática, ou no conhecimento da matemática? Quando nós vamos para as Escrituras, nós conseguimos encontrar diversos traços de caráter que Deus deseja que cresçam em nós. Diversas características, diversas marcas do caráter de Jesus que precisam crescer na nossa vida, a fim de que nós nos tornemos mais parecidos com o nosso Salvador, e ao mesmo tempo em que isso acontece, nós glorifiquemos a Deus no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na vida em família e assim por diante. O apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, ele traz orações que expressam o seu desejo para o crescimento daquelas igrejas que ele plantou,
igrejas com as quais ele se corresponde. E nessas orações nós encontramos características, marcas de crescimento necessárias na vida de um cristão. Nós poderíamos passar o dia todo aqui olhando para essas orações e vendo diversas marcas que Paulo elenca nessas orações que ele faz. Mas eu quero observar com vocês nessa manhã, de modo especial, uma oração do apóstolo Paulo, cujas marcas ali descritas vão se repetir, vão reaparecer em outras orações que ele faz também. EBD para crescer em amor e discernimento. Vamos comigo lá para Filipenses, capítulo 1. Eu quero observar a carta aos Filipenses com vocês aí, o capítulo 1, versículos 9 e 10. A gente vai ler esses dois versículos. Paulo tem dois grandes objetivos nessa oração que ele faz pelos irmãos de Filipos, mas eu quero olhar para o primeiro grande objetivo e relacioná-lo também com o discernimento ou o pleno conhecimento de que Paulo fala. Vou ler na Nova Versão Internacional, diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O apóstolo Paulo começa a sua carta para a igreja de Filipos, uma igreja que ele plantou. Você vai se recordar que quando nós passamos pelo livro de Atos, especialmente ali no capítulo 16, nós temos a famosa cena de Paulo e Silas na prisão, louvando a Deus, orando, apesar de toda a oposição que eles estavam sofrendo, e tudo aquilo está acontecendo na cidade de Filipos. A igreja de Filipos, ela é plantada com muita dificuldade. Nós temos uma mulher endemoniada que é curada daquela situação por Paulo. Nós temos uma mulher rica que vem da cidade de Tiatira, chamada Lídia, que vai abrir as portas para começar o trabalho ali de evangelização na sua casa. Nós temos um carcereiro que se converte, que se integra àquela igreja. Paulo tinha um carinho muito grande por aqueles irmãos. Ele sabia que aquela igreja tinha começado com muita dificuldade. E quando ele lembrava daqueles irmãos, ele diz para eles ali nos versículos 3 e 4 do capítulo 1, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. E nas minhas orações por vocês, eu sempre oro com alegria. Paulo vibrava com aquela igreja. E o desejo dele era que aqueles irmãos crescessem mais e mais na sua fé. E quando a gente se pergunta qual que era o conteúdo dessa oração que Paulo fazia com alegria por aqueles irmãos, os versículos 9 a 11 vão nos mostrar esse conteúdo. Nós temos basicamente dois grandes objetivos aí. Paulo desejava que esses irmãos crescessem em amor. E o segundo grande objetivo, que a gente não vai conseguir olhar hoje de manhã, é que eles fossem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo começa o versículo 9 dizendo: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Paulo tinha o desejo que esses irmãos crescessem em amor, assim como ele vai repetir numa outra oração, quando ele coloca os irmãos da igreja da Ásia Menor diante de Deus. Ele vai dizer lá em Efésios que ele orava por aqueles irmãos, ali no capítulo 3, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Quando a gente pensa numa EBD para crescer, nós precisamos lembrar que o propósito da escola bíblica não é apenas encher nossa cabeça de informação, mas é fazer com que essa informação da palavra de Deus produza transformação de vida em cada um de nós.
O desejo de Paulo por aqueles irmãos, no meio das suas atividades e programas e encontros, é que a igreja de Filipos crescesse cada vez mais em amor. E quando a gente fala de amor, talvez essa palavra soe confusa. Segundo uma antiga música sertaneja, o amor é um sentimento que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Amor já se tornou sinônimo de tempero. Vocês lembram disso? Fazer comida com amor era fazer comida com sazon. Quem tem mais de 35 anos, talvez vai se lembrar dessa propaganda. E o amor, na nossa cultura, pode comunicar coisas diferentes e às vezes até mesmo antagônicas. Você pode conversar com dois homens que tomaram decisões opostas e ambos dizerem para você que eles tomaram essa decisão por amor. Talvez um homem que abandonou a sua esposa por uma outra mulher vai dizer que ele fez por amor, porque ele amava a outra mulher. E conversando com outro homem, esse outro homem vai dizer que ele permaneceu ao lado da sua esposa nos momentos mais sombrios por amor a ela, para honrar o compromisso que fez com ela no dia do seu casamento. E a gente começa a pensar, peraí, amor não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Amor não pode implicar coisas completamente opostas. É por isso que quando Paulo fala de crescer em amor, a gente precisa pensar em amor a partir da definição que a própria Bíblia nos oferece. Por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo 10, Paulo vai dizer que o amor não pratica o mal contra o seu próximo, porque o amor é o cumprimento da lei. Se nós pensamos na imagem ou na concretização maior ou suprema do amor, nós vamos lembrar de Paulo na carta aos Romanos, dizendo para aqueles irmãos, olha, pode ser que até para uma pessoa boa, entre aspas, alguém esteja disposto a morrer. Mas quando nós éramos fracos e ímpios, Cristo Jesus morreu por nós. E ele chega então no capítulo 5, versículo 8 e diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. O amor, conforme definido nas Escrituras, é um amor que busca o bem do outro. É o amor que está disposto a se sacrificar pelos seus inimigos. Em Efésios 4, 31 até o capítulo 5, versículo 2, Paulo vai falar sobre o amor. E ele vai dizer no capítulo 5, versículo 2, para aqueles irmãos, vivam em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício agradável a Deus. Amar é estar disposto a buscar o bem do outro, mesmo que isso me traga algum custo. Como diria o filósofo Olaf, conhecem o filósofo Olaf, amigo da Ana, de Arendelle, do filme Frozen? Amar é colocar as necessidades de alguém à frente das suas. Quando a Ana chega naquele momento em que ela já não sabe mais o que é o amor, porque só um ato de amor poderia tornar aquele coração aquecido. O Olaf diz isso, amar é colocar as necessidades de alguém acima das suas. Quando Paulo ora por aqueles irmãos para que eles cresçam em amor, ele está dizendo, eu espero que vocês tenham a mesma postura de Cristo no relacionamento uns com os outros, que a entrega de Jesus, que a consideração do outro ou dos interesses do outro, assim como pelos seus interesses, seja uma realidade, a ponto de até mesmo você colocar os interesses do outro à frente dos seus. Amar, no entanto, não é simplesmente passar a mão na cabeça de uma pessoa que fez algo errado, dizendo está tudo bem, continue no seu pecado. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós
devemos seguir a verdade em amor. A verdade, ela não está distante do amor. A verdade anda do lado do amor verdadeiro. Quando nós pensamos no amor personificado de 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, quando Paulo ora por esses irmãos, dizendo, olha, eu desejo que vocês cresçam em amor, na verdade ele vai dizer, eu desejo que o amor cresça em vocês mais e mais. Ele está pensando nesse amor conforme definido pelas Escrituras. Um amor que às vezes vai gerar feridas, se necessário, no outro, para ajudar o outro a crescer. As minhas filhas, elas não apreciam própolis, mas elas sabem que quando elas ficam com dor de garganta, o própolis vai ser pingado na linguinha delas, né? E vai descer até a garganta, vai doer, mas essa dor tem como propósito gerar uma melhora na saúde delas. O amor verdadeiro, ele está disposto a falar a verdade, a confrontar, porque quer ver o bem do outro. O amor não simplesmente coloca o outro contra a parede. O amor, ele estende a mão e ajuda o outro a caminhar rumo à imagem de Jesus. Quando João vai definir o que é amor, ele vai dizer, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Nós amamos, 1 João 4,19, porque Ele nos amou primeiro. Paulo então diz que esse amor, ele é dinâmico, e aí a ideia do crescimento. Quando a gente pensa em EBD para crescer, a gente pensa em um processo dinâmico, constante, de aumento de amor. Paulo vai dizer que o amor deveria transbordar ou crescer mais e mais na vida daqueles irmãos. O termo grego que Paulo vai usar aqui é um termo às vezes usado para descrever alguém que está farto de comida, mas também é empregado para descrever uma comida em excesso, uma comida que sobra. Por exemplo, esse termo aqui vai ser utilizado na multiplicação de pães e peixes, para dizer que sobraram pedaços a ponto de encherem 12 cestos. Quando a gente pensa nesse amor crescendo, a gente pensa num amor cada vez mais transbordando, sendo mais significativo, sendo mais concreto na vida da igreja. Eu lembro de uma situação, pensando em algo que transborda, ou comida que sobra, quando na igreja que eu pastoreava em São Paulo, nós fizemos um piquenique no Instituto Butantan. Fomos lá passar o dia. E eu comentei com os irmãos, gente, cada um leve um tipo de comida, mas leve um pouco a mais, porque você pode compartilhar com seus irmãos durante o passeio. E junto conosco estava uma senhora. Eu percebi que essa senhora estava com 3 malas carregando durante o passeio. Eu falei, o que são essas 3 malas? Na verdade, uma mochila e 2 malas. E aí a gente fez o passeio, conheceu melhor o instituto, e quando a gente senta para fazer o piquenique, o que sai daquelas malas? Comida e mais comida e mais comida e mais comida. Ela estava transbordando de comida. Daria para fazer 3 piqueniques com aquela comida que ela levou. E quando Paulo usa essa imagem do transbordar, ele está usando um termo grego que muitas vezes era usado para essa comida que excede. A ideia básica é que como igreja nós nunca vamos poder dizer, não, nós já atingimos o patamar do amor de Deus. Sempre haverá mais para crescer, para aprender, para ser transformado. EBD para crescer implica desenvolvermos como igreja, e os professores da igreja, aqueles que coordenam a escola bíblica, aqueles que participam da escola bíblica, desenvolver oportunidades para crescer no amor mútuo. Talvez é o desafio de durante a semana orar por uma pessoa
que faz parte da sua classe de escola bíblica. Naquela semana você vai orar por essa pessoa, essa pessoa vai orar por você, para que você cresça no seu relacionamento com Deus. É pensar em como nós podemos servir uns aos outros em amor. Talvez na classe de jovens, as moças podem pensar em como elas podem servir casais com filhos pequenos, ficando com esses filhos pequenos durante uma noite, para que esse casal possa sair e ter um tempo junto para conversar. Ou talvez os jovens da igreja, em como eles podem servir irmãos conforme as necessidades que eles têm, que surgem. Ou famílias da igreja pensarem em como adotar jovens da igreja, talvez que não tenham os seus pais aqui, e receber esses jovens em casa para almoçar, para jantar, e assim servir e crescer em amor. Nas escolas bíblicas tem sido falado bastante sobre escatologia. E quando a gente pensa em escatologia, talvez a gente se pergunte: como a escatologia pode me ajudar a crescer em amor? Aí nós somos lembrados de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai dizer que o amor nunca se acaba. Os dons vão passar, mas quando vier o que é perfeito, o que vai permanecer é o amor. E se a gente sabe que Jesus vai voltar e o amor é que vai permanecer, isso deveria afetar as nossas atitudes, os nossos relacionamentos dentro da igreja local. Por exemplo, crescer em amor é crescer no perdão. Paulo vai dizer em Efésios 4:31, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Será que tem alguém hoje contra quem você guarda rancor no seu coração? Ira? Você fala assim: não, essa pessoa da igreja eu nem sequer cumprimento. Ou cumprimento com um sorriso meio azedo, porque eu não gosto dela. E nessa manhã Deus está chamando você a perdoar esse irmão ou essa irmã. É pensar a respeito dos outros com uma atitude de amor e não de rancor e ódio. No contexto mesmo, Paulo vai dizer lá em Efésios 4:31 que nós devemos nos livrar de toda amargura e ira e gritaria. Ele vai dizer em Filipenses 4, versículo 8, que nós devemos pensar não apenas naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, naquilo que é nobre, naquilo que é puro, mas também nós devemos pensar naquilo que é amável. Como você tem pensado a respeito dos seus irmãos? Será que você expressa o mesmo amor de Jesus que Ele expressou por você? Precisamos crescer em amor, mas também precisamos crescer em discernimento. Veja que interessante, Paulo fala sobre o alvo maior, que é o amor crescendo mais e mais. Ele vai falar como esse amor cresce mais e mais. Ele diz aí, no versículo 9 ainda: em pleno conhecimento e toda percepção. Quando Paulo fala de pleno conhecimento, ele está falando daquele conhecimento que nós temos a partir da salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, em 1 Timóteo 2,4 ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo orava pelos irmãos de Colossos, dizendo: olha, eu espero que vocês frutifiquem em toda boa obra e cresçam no pleno conhecimento de Deus. Crescer no pleno conhecimento é crescer no aprendizado da vontade de Deus, como Paulo vai dizer também em Colossenses 1:9. É entender melhor quem é esse Deus que nos fez, que nos redimiu em Jesus, e o que Ele espera de mim e de você. Quem não tem pleno conhecimento de Deus acaba se afastando cada vez mais dele. Em Romanos 1:28, Paulo descreve aqueles que rejeitaram o conhecimento de Deus. Ele fala: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Queridos, nós precisamos de amor e viver de maneira concreta o amor que recebemos de Jesus.
Mas esse amor não pode ser dissociado de conhecimento, e de discernimento ou percepção. Tim Keller, no seu livro O Significado do Casamento, ele faz uma declaração que me marcou profundamente quando eu li esse livro no começo do meu casamento com a minha esposa. Ele diz assim: o amor sem verdade é sentimentalista. Ele nos apoia e nos motiva, mas também nos mantém num estado de negação a respeito das nossas falhas. A verdade sem amor, ela é rude e áspera. Ela nos dá informação, mas de um modo que não somos capazes de ouvir. O amor salvador de Deus em Cristo, porém, é caracterizado pela verdade radical a respeito de quem somos pecadores, e no entanto também pelo compromisso igualmente radical e incondicional de Deus conosco. Nós precisamos aliar o crescimento em amor com o crescimento em conhecimento e discernimento. Essa segunda palavra que Paulo usa aqui, toda, que a NVI traduz como toda percepção, ela é usada apenas aqui em todo o Novo Testamento, mas há outras palavrinhas que vêm da mesma raiz que ela e nos ajudam a entender o que percepção significa. Por exemplo, o autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, ele usa uma palavra da mesma raiz para falar que a comida sólida é para os adultos que pela prática têm as suas faculdades treinadas para discernir o bem e o mal. Ter percepção é ter o discernimento necessário para entender aquilo que é bom e que é ruim, aquilo que é bom e que é excelente. Crescer em discernimento é crescer na percepção de como aplicar a palavra de Deus para o nosso dia a dia. E quando nós crescemos no conhecimento e na percepção, no discernimento, o resultado disso, Paulo vai dizer no comecinho do versículo 10, para que vocês provem as coisas excelentes, ou para discernirem o que é melhor. O verbo traduzido por discernir aqui pela NVI, ele tem a ver com a ideia de provar e aprovar. É usado, por exemplo, com o sentido de provar, por um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, em um dos seus textos chamado Antiguidades dos Judeus. Ele fala de Deus provando Abraão para ver se iria obedecê-lo ou não. Esse termo ele é usado também em 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo diz que antes de nós participarmos da ceia, nós devemos examinar a nós mesmos, e então comermos do pão e bebermos do cálice. Mas esse termo também é usado para falar de alguém que depois de provado é aprovado. Sabe quando você chega no McDonald's, você fala assim, deixa eu provar esse hambúrguer aqui, depois aprova? Talvez alguns não vão aprovar, né? Mas Paulo vai usar, por exemplo, esse termo em 1 Tessalonicenses 2,4 para descrever a si mesmo e a Timóteo como pessoas que foram aprovadas por Deus para pregarem o Evangelho. E por isso eles pregavam o Evangelho não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, porque é Deus quem prova o coração. E de novo ele usa o mesmo verbo. Deus é tanto aquele que prova o coração, quanto aquele que aprova Paulo, Timóteo e os seus companheiros para proclamarem o Evangelho de Deus. EBD, para crescer é verdade, mas para crescer em amor e discernimento. Quando eu penso em provar e aprovar, eu lembro, eu confesso aqui que eu só assisti a primeira temporada do Masterchef, assisti com a Fabi, depois eu desisti de acompanhar, mas eu lembro quando a Paola Caroselli, né? Paola Caroselli. Ela provava a comida de alguém e gostava e aprovava aquela comida. Vocês lembram do rosto que ela fazia? Ela colocava assim, ela... Você sabia que ela não estava só avaliando a comida, mas ela estava
desfrutando daquela comida porque ela gostou mesmo. Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar da Ana Maria Braga, quando não estava na Globo, né? E tinha aquele programa da tarde, minha mãe assistia, eu acompanhava. Quando ela provava uma comida que algum chefe fazia, uma sobremesa deliciosa, né? Ela ia para baixo da mesa lá e comia mais daquela comida. Deus deseja que eu e você sejamos capazes de provar as coisas e avaliar. Peraí, isso aqui não é bom, eu não vou seguir esse caminho. Você tem as faculdades exercitadas para avaliar o que Deus quer e o que Deus não quer, de tal modo que você examina e diz, não é bom. Ao mesmo tempo em que aquilo que é excelente, como Paulo vai dizer no começo do 10, para discernirem o que é excelente, algo que está acima do que o homem natural é capaz de entender. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não é capaz de entender o Evangelho, compreender a vontade de Deus. E quando você prova da vontade de Deus, você aprova a vontade de Deus. Porque você foi transformado pelo Espírito de Deus, crescendo em amor e crescendo no pleno conhecimento e em toda percepção. EBD, para crescer em discernimento, implica ajudar os nossos irmãos em Cristo, professores, né, ajudarem os seus irmãos em Cristo a cultivarem o pleno conhecimento da vontade de Deus e a identificarem o que é excelente para frutificarem em toda boa obra. O conhecimento em sala de aula, como eu já falei no início, deve gerar não apenas absorção de informação, mas transformação de vida. O conhecimento bíblico não só informa, mas também transforma. Provar o que é excelente significa, segundo Paulo, que vai usar esse verbo também lá em Efésios 5, 9 e 10, ele diz assim que nós devemos dar o fruto da luz, e o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você tem vivido no seu dia a dia de modo a provar as coisas que Deus tem para você, a vida que Deus estabelece para você, e você tem se deliciado no relacionamento com Deus, na obediência a Deus, no andar com Ele? Ou será que quando você pensa na obediência a Deus, você pensa mais num peso a ser carregado? E esquece que a obediência a Deus e a vontade de Deus para você é uma bênção a ser desfrutada. A vontade de Deus para a nossa vida não é um peso que a gente carrega, mas é uma bênção que a gente desfruta. Se Paulo está orando pelos irmãos aqui, esse é um chamado a mim e a você, a orarmos uns pelos outros, para que nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na igreja local, na família, no trabalho, na escola, nós sejamos a expressão concreta do amor de Deus, tanto para os nossos irmãos quanto para os incrédulos, e sejamos capazes de discernir as coisas excelentes que Deus tem para nós. Eu termino com a imagem do amor paternal. Eu creio que o amor paternal, ele ilustra para nós que tipo de amor Paulo está falando aqui, quando ele fala de um amor em pleno conhecimento, em toda percepção, que nos leva a discernir as coisas excelentes. O meu amor pelas minhas filhas, ele não é afetado pela maneira como elas reagem comigo. Há momentos em que as minhas filhas, por serem minhas filhas, são pecadoras como eu. São pecadoras como a minha esposa. E há momentos em que os nossos filhos nos ofendem, ou agem de maneira rebelde, lutam para não fazer aquilo que a gente está orientando. Como pai, eu vou ter que corrigi-las, orientá-las. Mas eu não fico com aquilo guardado para mim, não. Você me tratou dessa forma. Você falou isso para mim, eu não vou conversar com você agora até o final do dia. Eu, como pai, eu não consigo fazer isso porque eu as amo. Eu as corrijo, ensino a verdade, mas imediatamente depois, se elas vierem para dar um abraço em mim, eu vou abrir os meus braços e vou abraçá-las com toda a minha força.
O amor de que Paulo está falando é esse amor incondicional que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros. É fácil amar os filhos, mas Deus quer que nós expressemos esse mesmo amor uns pelos outros. Mas o amor que eu tenho pelas minhas filhas também é um amor com discernimento. Eu lembro de uma vez em que a nossa filha mais nova, a Beatriz, pequenininha, quis pegar o plug de um microfonezinho de brinquedo que ela tinha e enfiar esse plug na tomada de casa. Na hora que eu vi, eu falei, não faz isso. Você vai tomar um choque, vai dar problema isso. Na hora ela parou assim, ficou assustada. Porque o meu amor por ela é um amor também que busca protegê-la quando eu sei que o mal ameaça a vida dela. Nosso amor com discernimento, no nosso relacionamento uns com os outros, deveria ser moldado também por essa percepção de que quando o meu irmão está caminhando para a morte, quando você conversa talvez com um amigo seu casado, ele diz, eu vou abandonar a minha esposa, você o ajuda e diz, não, você vai ficar do lado dela. Ou quando um adolescente, amigo seu, está se relacionando de maneira inapropriada com alguém que não conhece a Jesus, ficando talvez com essa pessoa, você vai dizer, cara, você está se afastando de Deus, está tomando decisões tolas, se arrependa, mude de vida e viva uma vida digna do Evangelho de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos dá oportunidade de crescer na EBD e queremos que a EBD aqui da Primeira Igreja Batista do Pará seja uma EBD para que nós cresçamos em amor e em discernimento, Pai. Como esse lema é tão importante, EBD para crescer. Não é uma EBD para entreter, mas é uma EBD para gerar transformação, crescimento de vida nas qualidades de Jesus, que o Senhor quer ver sendo formadas em nós. É o que oramos no nome de Cristo. Amém.